Eliane das Graças Manhães Alves, participante ativa do nosso movimento Espírito em Campos. Nasceu em Campos dos Goytacazes, cursou o ginásio e o científico no Liceu de Humanidade de Campos. É formado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor titular de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Espírita de berço, frequentou em Campos o Grupo Espírita Araci, tendo tomado contato com a obra de Pietro Baldi ainda cedo. É escritor e palestrante espírita. É autor de 3 livros em parceria com Nilton Boechat. Divulga a obra de Pietro Baldi em artigos e palestras há 35 anos. Seu tema da palestra, a grande síntese, o Evangelho da Ciência. O nosso palestrante, Dr. Gilberto Pérez Cardoso. Nosso querido Dr. Gilberto não só é campista, como filho de Talvani Cardoso, que ontem citado pelo Jorge, nos seus agradecimentos pela acolhida numa passagem em Campos. Seja muito bem-vindo, é um prazer revê-lo, que Deus te abençoe. Bem, inicialmente, que a paz de Jesus esteja conosco. Estou em casa. Embora conste aí do programa Gilberto Pérez Cardoso do Rio de Janeiro, eu hoje peço licença e vou me considerar aqui Gilberto Pérez Cardoso de Campos, porque nasci aqui em Campos, como já foi falado, tive minha formação inicial, não só no colégio, mas na área espiritual, aqui na cidade de Campos, e vendo aqui a homenagem aos que já partiram, e também aos que estão presentes aqui, duas recordações aqui me tocaram muito, que eu gostaria de falar antes de iniciar a palestra. A primeira, o professor Clóvis Tavares, um grande estudioso, tradutor, divulgador e praticamente iniciador da divulgação de Pietro Baldi aqui no Brasil, de quem eu tive a honra de ser aluno aqui no Liceu de Humanidade de Campos. Só quem foi aluno do professor Clóvis Tavares pode aquilatar, por exemplo, História Romana, ministrada pelo professor Clóvis Tavares, como eu tive a oportunidade de ter no Liceu de Humanidade de Campos, de forma que é uma lembrança muito agradável que eu gostaria de registrar. E também o meu professor Amaral, meu eterno professor, que eu faço questão sempre de chamar assim, porque ele, além de nos trazer essas informações tão importantes sobre a obra de Pietro Baldi, ele foi meu professor de matemática no Liceu de Humanidade de Campos. Me lembro ainda das aulas dele sobre teoria dos conjuntos, a matemática moderna. Pouco tempo, viu, professor? Não é muito tempo, não. Matemática moderna, o nome está dizendo. Mas tudo isso é muito caro ao nosso coração. E, como diz o título da nossa palestra, Grande Síntese, o Evangelho da Ciência, agora no 3º milênio, no século XXI, ciência e religião não podem ficar separadas. O professor Pietro Baldi nos mostra isso. O professor Amaral, quando nos convidou para participar do congresso, nos fez um desafio, que seria falar sobre a grande síntese. Quem sabe fazer uma síntese da grande síntese? Tarefa ambiciosa demais. Nós não pretendemos de forma nenhuma fazer uma síntese da grande síntese, porque a grande síntese já é a síntese. Ela já está aí para quem quiser absorver os seus ensinamentos. Mas nós nos propusemos, no tempo aqui de 1 hora, a destacar aspectos da grande síntese que nós achamos relevantes e que devem ser significativos para todos aqueles que estudam a grande síntese. Aliás, no meu modo de entender, na minha opinião, o livro mais difícil do professor Pietro Baldi.
não no sentido da dificuldade dos temas profundos, filosóficos que ali estão, mas mais na compreensão, porque a grande síntese é um livro que desce a aspectos de técnica. E muitas vezes quem não está familiarizado com alguns aspectos mais técnicos do conhecimento, tem dificuldade de aprender a grande síntese. Então nós vamos fazer aqui uma tentativa, não da síntese da grande síntese, mas de destacar aqueles aspectos que nós achamos interessantes na grande síntese. O título da palestra foi emprestado de Emmanuel, porque lá pela psicografia de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo ainda, em 1938, Emmanuel diz que a grande síntese é o evangelho da ciência. É muito interessante essa frase do Emmanuel, porque mostra a necessidade de ciência, filosofia e religião se integrarem cada vez mais nesse terceiro milênio e não marcharem separados, como nós sempre vimos isso acontecer ao longo da história da civilização. Nós já estamos na época madura para nós começarmos a estreitar mais esse relacionamento, né, da ciência com a religião. E a grande síntese é o evangelho da ciência, porque ela tira da ciência todo aquele sumo, aquela parte importante, filosófica, religiosa, evangélica, que nós podemos tirar da ciência para iluminar, né, a letra do conhecimento. Próximo, por favor. Os apreciadores da grande síntese são muitos. Pode passar. Ernesto Bosano, grande médico, psiquista, italiano, teve várias obras traduzidas aí para o português, editadas pela Federação Espírita Brasileira, um grande apreciador da grande síntese. Próximo. Emmanuel, que pela psicografia do Chico Xavier, também elogia a grande síntese, chamou a grande síntese do Evangelho da Ciência. Próximo. Enrico Fermi, um dos grandes físicos, inventor da pilha atômica, desenvolveu estudos muito importantes na física nuclear. Monteiro Lobato, nosso grande escritor, que tem uma carta famosa, dirigida ao professor Anísio Teixeira, grande educador, onde ele diz que a grande síntese é o seu livro, né? Augusto dos Anjos, que dedicou um soneto à grande síntese, outro apreciador. Próximo. Guilhom Ribeiro, presidente da Federação Espírita Brasileira, primeiro tradutor da grande síntese para o português, né? E muitos outros aqui, o próximo, que nós poderíamos nomear aqui, que já foram comentados pelo professor Amaral, o professor Clóvis Tavares, o Newton Boechat, Rubens Romanelli, um grande professor da Universidade Federal de Minas Gerais, filólogo, que também divulgava a grande síntese e era seu apreciador. Para nós entendermos a grande síntese, nós não podemos, em princípio, partir da grande síntese, porque a grande síntese é um livro que se situa num trecho daquilo que o professor Amaral comentou como sendo a teologia de Pietro Baldi. A teologia descrita por Pietro Baldi, ela corresponde a um ciclo mais amplo. E a grande síntese é um trecho desse ciclo mais amplo. Esse ciclo mais amplo começa com, próximo, Deus e o Universo, o próximo, se estende em minúcias com um sistema que explica uma opção de questões levantadas por Deus e o Universo, continua com Queda e Salvação, que é um outro livro que descreve graficamente até muitos aspectos ligados à queda, né, e ao retorno. E aí nós vemos o esquema que nós encontramos lá no livro Queda e Salvação, que representam lá inicialmente os espíritos, né, criados, a criação inicial, harmônicos no sistema. Quando eles se rebelam, alguns se rebelam, eles então são expulsos do sistema, eles se auto-expulsam do sistema, e eles vêm então, descem para aquilo que nós chamamos de antissistema, que são os mundos materiais, né? E depois existe o retorno para o sistema, porque o que nós chamamos aqui de evolução, na realidade é o retorno para aquela condição harmônica inicial do sistema. A grande síntese, então, é um livro escrito tratando dessa segunda parte, é a parte do retorno ao sistema, que nós chamamos de evolução, e é o de que trata a grande síntese. O próximo.
A queda espiritual é um conceito muito enraizado no ser humano, né? Nós, como sociedade, nós, como espíritos individuais, como psiquismos individuais, nós temos essa figura da queda espiritual incrustada. Como diria Jung, isso está no nosso inconsciente coletivo, Tanto está que nós vemos que existe, se nós consultarmos aí a literatura, a mitologia, nós vamos encontrar a queda em vários pontos da mitologia. No mito de Adão e Eva, por exemplo, a expulsão do paraíso. O mito de Adão e Eva personifica exatamente a queda espiritual, a queda dos espíritos, né, do sistema. A mitologia grega, germânica, eslava e muitas outras, todas elas falam da queda espiritual. Nós vamos consultar cada uma dessas mitologias, lá nós vamos encontrar algum mito de alguém cometendo algum deslize, alguma desarmonia, sendo expulso de algum lugar para alguma coisa. Então, isso é algo muito profundo, para que nós cuidemos disso apenas como uma fantasia, como uma hipótese, é algo muito forte, incrustado no nosso psiquismo. Próximo. Existe até na arte, né, representações desses mitos. Por exemplo, esse quadro aí de Peter Bruegel, 1562, representa a queda dos anjos, né? Então, nós encontramos a queda dos anjos, esse mito da infração, da expulsão do indivíduo por infração, nós encontramos em vários setores da cultura, da literatura, da pintura, da arte, até da medicina. Há uma corrente na homeopatia que, inclusive, interpreta a psora, que é uma das manifestações principais de doença, como sendo proveniente de uma infração da criatura, e ela então adoecendo por causa disso. Nós vemos isso até na medicina. Próximo. A Grande Síntese, então, é um livro que trata do retorno ao sistema, a evolução do psiquismo depois desse processo de desarmonia, de afastamento dele do sistema. Então, ao ele retornar para o sistema, a Grande Síntese narra toda essa etapa do retorno ao sistema. Próximo. O professor Pietro Baldi, na Grande Síntese, e lembremos que o autor da Grande Síntese é sua voz, então, nos diz e nos indica, nos sugere novos rumos para a ciência no terceiro milênio. Rumos em que a ciência não trabalhará apenas com a razão, onde nós que trabalhamos na área científica, eu trabalho muito na área científica, a minha atividade profissional é uma atividade científica, nós trabalhamos muito com a razão, mas o professor Pietro Baldi e sua voz chamam a atenção para que cada vez mais, para a ciência avançar, ela vai ter que se valer de uma outra ferramenta, que é a intuição. Então a intuição se torna cada vez mais uma ferramenta importante para nós avançarmos agora no terceiro milênio. Próximo. A razão, ela está muito bem consolidada nas nossas atividades. Um dos expoentes da razão está o francês René Descartes, que criou o racionalismo, uma escola filosófica muito forte, tem uma influência muito grande. Quem trabalha na área científica se vale muito do racionalismo, da razão, para poder raciocinar, para poder chegar à solução dos problemas. Trabalhamos muito com isso. O próximo. E Descartes, inclusive, criou as coordenadas chamadas cartesianas em homenagem a Descartes, que o nome de Descartes, René Descartes em francês, em latim era Renatus Cartesius. Daí vem o nome cartesiano, de Cartesius, como ele se assinava em latim. E aí eu me lembro do professor Amaral, lá com suas aulas de matemática, que insistia conosco lá nas coordenadas cartesianas, né? E nos ensinava como é que nós localizávamos pontos no plano e tudo usando as coordenadas cartesianas. Isso é uma influência grande da razão de René Descartes. O próximo. Consolidar o método científico racional, Francis Bacon e Galileu Galilei, dois gigantes do pensamento e da filosofia. O próximo. Francis Bacon, aí está, a fotografia dele, o próximo. E o nosso Galileu Galilei, tão famoso, né? Consolidou o método científico. Próximo. Galileu,
uma experiência famosa, jogou do alto da Torre de Pisa 2 objetos de massa diferente, eles caíram ao mesmo tempo, né? Então ele iniciou aí a construção das leis do movimento, e isso consolidou a razão como instrumento de pesquisa, né? Instrumento de avanço da ciência. Próximo. Galileu também observava lá com a sua luneta os astros, o movimento dos astros, Júpiter, as luas de Júpiter. Ele se notabilizou por isso, foi responsável por consolidar a razão como uma ferramenta de trabalho nossa na área científica. O próximo. Mas aí, nós começamos a ver uma outra ferramenta surgir aí, no nosso apoio, no nosso auxílio, para nós galgarmos o conhecimento, que foi a intuição. E a intuição é muito marcante quando nós estudamos a história de Einstein e da relatividade. O próprio Albert Einstein, famoso físico, ganhador de prêmio Nobel, inclusive, ele fala na sua autobiografia como é que ele concebeu a teoria da relatividade. Não foi através de estudos minuciosos, detalhados, conduzidos pela razão. Ele narra claramente de um flash que ele teve, fora de espaço e tempo, quando ele observou todas as coisas do universo funcionando harmonicamente e estruturadas. Bem, isso não é a razão, porque a razão não trabalha assim. A razão trabalha gradualmente, paulatinamente, progressivamente. Não trabalha num flash, num espolcar, num instante. Quem trabalha assim é a intuição. Então, nós já vemos aqui na Gênese, na concepção da teoria da relatividade, essa nova ferramenta de que nos fala a grande síntese, de que nos fala sua voz, de que nos fala o professor Pietro Baldi, atuando para uma grande descoberta científica, que é a intuição. E a intuição, um gênio da ciência nos narra como ele concebeu coisas tão interessantes através da intuição. Próximo. Há, inclusive, no Brasil, uma ligação muito grande de Albert Einstein com o Brasil, porque em 1919, na cidade de Sobral, no Ceará, era um dos pontos do mundo mais interessantes para se observar um eclipse total do Sol. E lá em Sobral, naquela época, dirigiu-se a Sobral uma equipe grande de cientistas para poder fazer uma medição da luz passando pela Lua e verificar se a teoria da relatividade, ela realmente, como estava prevista, ela era verdadeira ou não. Então, o Brasil tem uma grande ligação aí com Einstein nesse sentido, e isso é um monumento que existe na cidade de Sobral, comemorando aquele momento em 1919, quando pela primeira vez a teoria da relatividade foi comprovada experimentalmente. O interessante é o seguinte: a teoria da relatividade é do início do século XX, mas ela experimentalmente só começou a ser comprovada, ou seja, racionalmente, em 1919, depois desse eclipse. Né? Então, a intuição veio antes da razão nesse caso aí. É muito interessante esse aspecto. Próximo. Aí, esquematicamente, mostrando o que aconteceu lá. Nós vemos ali à esquerda o Sol, né, a Lua e a Terra, com o cone de sombra. O que os cientistas fizeram lá em Sobral? Eles foram fotografar esse eclipse e eles foram ver se era verdadeira a previsão de Einstein de que a luz do Sol, ao passar pela Lua, ela ia fazer uma curva, ela ia mudar de trajetória, porque a teoria da relatividade previa que a luz, quando passasse perto de grandes massas, planetas ou astros, a luz não continuaria em linha reta, ela iria se desviar. E foi nessa experiência que se demonstrou que isso realmente acontecia. Então, foi a primeira comprovação racional da teoria da relatividade, que foi uma teoria concebida através da intuição. Próximo. Mais recentemente, a sonda Cassini, dos norte-americanos, pôde comprovar isso de uma maneira mais sofisticada, mostrando como a luz, ao passar lá perto de uma grande massa, né, existente no universo, ela não continuava em linha reta, ela se curvava, ela se desviava. E isso comprovava e comprovou mais uma vez a relatividade. Próximo.
Como é que atuam a razão e a intuição? Eu gosto sempre de usar exemplos assim práticos para nós, porque às vezes coisas científicas são coisas difíceis, são coisas complexas. Quando a gente pode usar um exemplo assim mais prático, nós podemos entender melhor o que está acontecendo. Então vamos usar esse gráfico aqui, esse quadro, para nós vermos como é que funciona a razão, como é que funciona a intuição. A razão funcionaria da seguinte maneira. Vamos imaginar que nós tenhamos uma floresta como essa aí, e nós estamos fora dessa floresta. E nós queremos localizar um objeto perdido que se encontra lá dentro da floresta. Se nós formos usar a razão, como é que nós vamos fazer? Nós vamos, por tentativa e erro, ou seja, vai levar tempo, nós vamos tentar achar esse objeto tentando entrar na floresta. Então vamos por um caminho, mas ali naquele caminho nós encontramos um obstáculo, nós retornamos, vamos tentar um outro caminho, esse outro caminho também não foi muito bom, tinha um riacho que eu não podia atravessar, eu volto. Afinal, levei muito tempo, mas eu acabo chegando lá no interior da floresta, achei o objeto. A razão funciona assim. Ela é lenta, ela perde muito tempo. Ela chega, mas ela perde muito tempo. Como é que funcionaria a intuição? No funcionamento da intuição, nós faríamos o seguinte: nós tomaríamos um helicóptero aqui fora da floresta, nós nos elevaríamos com o auxílio do helicóptero para o alto, e do alto eu vejo exatamente onde se encontra o objeto na floresta. E aí eu desço com o helicóptero lá e pego o objeto direto. Então, a intuição é uma ferramenta do psiquismo humano que dá chance a nós resolvermos o problema de maneira muito mais rápida, indo direto ao foco, né? E é essa intuição que a grande síntese bate tanto. É essa intuição de que nos fala tantas vezes na sua obra o professor Pietro Baldi, nos mostrando como ela é uma ferramenta indispensável de pesquisa, de estudo, porque ela é mais rápida do que a razão, ela é mais profunda do que a razão, né? Então, nós vemos que nesse terceiro milênio, né, a ciência deverá ter indivíduos maturados biologicamente, evoluídos biologicamente, que cada vez mais tenham a chance de usar mais a intuição, também com o auxílio da razão, para nos fazer avançar. Próximo. A grande síntese, lá bem no seu início, depois que fala no problema da ciência e da religião, que devem andar juntos, fala no problema da intuição e da razão, a grande síntese nos fala na substância. O que vem a ser essa substância? Ali está representado o que diz lá a grande síntese, né? A grande síntese diz que tudo que está no universo nós podemos chamar de substância. Mas essa substância, ela pode ser, ora, espírito, em outro momento ela é energia, e em outro momento ela é matéria. Tudo é substância, mas em certo momento ela é matéria, em outros momentos ela é energia, em outros momentos ela é espírito. E essas fases todas se transformam umas nas outras, ou seja, a matéria, ela vira energia, a energia vira espírito, e tudo permanece substância. Esse é um dos conceitos pilares, assim, fundamentais da grande síntese, quando nós estudamos a grande síntese. E é bastante interessante isso. Aqui nós temos também um exemplo. Eu gosto muito de exemplos, para nós fazermos a analogia, para podermos entender. Esse exemplo aqui nos fala sobre o ciclo da água. O ciclo da água, né? Nos mostra o seguinte: a água é uma substância, mas ela se manifesta na natureza, em geral, sob três formas. Ela pode ser gelo, lá no alto da montanha. Ela pode ser água doce, aqui nos lagos, ou no oceano. E ela pode estar sob forma de vapor, no meio ambiente, no ar. E ela vai trocando de estado à medida que o ciclo vai ocorrendo. Nós podemos fazer uma analogia disso com o que a grande síntese, sua voz, nos chama de substância. A substância, ora se manifesta como matéria, a matéria se transforma na energia, a energia se transforma no espírito. Então, é algo parecido com o que nós vemos na natureza acontecer com a água. Ela é uma mesma substância. Aquela substância que está lá no alto da montanha, que é o gelo, aquilo é água, é H2O. A que está aqui no oceano também é H2O.
E a que está em vapor na atmosfera também é H2O, é a mesma substância, mas ela está individualizada, ela está se manifestando em formas diferentes, né? Nesses 3 momentos. Próximo. O professor Pietrobaldi conta na sua obra que ele teve um flash em que ele viu o universo ser uma substância, que ora se manifestava como matéria, ora como energia, ora como espírito. E isso ocorreu num balneário na Itália, no Mar Adriático, chamado Falconara, do lado de Ancona, não é? Uma praia. Ele estava na praia, ele mesmo conta isso. E ele ali teve um flash intuitivo. Então, ele não chegou a essa conclusão pela razão, lentamente. Ele chegou pela intuição, um flash intuitivo. E aí ele viu a substância no universo se individualizando, ora como matéria, ora como energia, ora como espírito. Próximo. Aí o balneário de Falconara, próximo. E aí avança a grande síntese e destaca alguns princípios que nós também ressaltamos aqui, que são os princípios básicos de funcionamento do universo. O universo, ele funciona, ele é orgânico, ele é harmônico e ele é regido por alguns princípios básicos, né, que são destacados bem na grande síntese. O monismo, que é um princípio básico, né, de união, de representação de tudo é parecido, é análogo, é igual, o monismo, tudo junto, né? O dualismo, ao mesmo tempo que o universo é monista, ele é dualista também. Nós vamos ver depois que, curiosamente, no nosso universo, nós estamos sempre lidando com contrastes, não é? Claro, escuro, positivo e negativo, masculino e feminino, isso é uma coisa que se repete na vida e tem uma explicação. Se nós lermos a obra do professor Pietrobaldi e nos fixarmos na queda, ali nós temos a explicação do porquê acontece na nossa vida tudo isso, né? Dualismo. Depois, as estruturas do universo, eles compõem trindades. Isso decorre, depois nós vamos aprender, vamos estudar, que o universo, ele evolui por degraus trinos, por 3 etapas de cada vez. Então, o processo da evolução sempre acontece em subida de 3 degraus, né? Depois ela volta um pouco e retorna outra vez. Nós vamos ver isso. É o princípio da trindade. A evolução, essa volta para o sistema, acontece sempre num movimento em espiral. A espiral é uma figura geométrica muito interessante na evolução. Nós vamos também ver isso, que coisa curiosa. Como é que a espiral está entranhada na nossa vida. E depois, também na evolução, à medida que os seres vão avançando, vão evoluindo, vão se especializando, vão se diferenciando, eles se agrupam em unidades coletivas para poderem trabalhar em conjunto. Porque a natureza ela é muito econômica e sempre quer nos mandar para frente. Próximo. O monismo, ele é verificável no nosso universo porque nós notamos que tudo que nós olhamos no micro é análogo àquilo que nós olhamos no macro. O microcosmos é muito parecido com o macrocosmos. Ora, se o microcosmos é muito parecido com o macrocosmos, nós suspeitamos com isso de que a estruturação que nos rege no universo é única, porque as leis funcionam de maneira igual, seja nós olhamos lá o microscópio, para olhar o infinitamente pequeno, ou vamos olhar o telescópio, olhar o infinitamente grande. São muito parecidos, né? O átomo e um sistema planetário são muito parecidos. Vamos ver. Aí temos uma representação do átomo, né? Uma área central, o núcleo, né? E os elétrons girando em volta do núcleo. O próximo. Mas quando nós vamos para o sistema planetário também é assim. Tem lá o Sol, no centro do sistema planetário, tem lá os planetas girando em volta dos sóis, né? Então é muito parecido, o átomo é muito parecido com o sistema planetário, é um monismo, microcosmo igual ao macrocosmo. Próximo. O dualismo que aparece no universo, positivo e negativo, masculino e feminino, luz e sombra, nós sempre nos defrontamos com isso. Nós mesmos somos criaturas duais. Nós, mesmo sem querermos, nós estamos falando uma coisa agora. Daqui a pouco
passou um pouco de tempo, nós nos pegamos falando exatamente o contrário, sem que nós às vezes nem queiramos isso, mas nós somos criaturas duais. E esse dualismo, ele tem a sua origem na queda espiritual. Quando ocorreu a queda espiritual, houve a cisão, houve a divisão. Com essa divisão, o universo todo ficou dual. E ele permanece dual até todo esse processo de evolução acontecer e os espíritos todos voltarem ao sistema. Aí vai acabar o dualismo. Enquanto isso não acontecer, nós seremos duais. Próximo. Temos aí o Tau, o símbolo oriental, ele reflete o dualismo. Olha lá, as metades, uma escura e outra clara, né? Reflete o dualismo. O próximo. A eletricidade também, os polos, positivo e negativo. Positivo e negativo, mais uma vez o dualismo. Próximo. E o aspecto trino, fala a grande síntese o seguinte: nesse processo de evolução, nós caminhamos dando passos para frente, mas de uma maneira curiosa. Nós temos que dar 3 passos para frente, e aí nós somos obrigados a dar 2 passos para trás. Damos 3 passos para frente e damos 2 passos para trás. Por que isso? Pela queda. A queda é uma rebeldia tão grande, uma desarmonia tão grande, que quando nós queremos avançar, aquilo decorrente da rebeldia nos puxa para trás. Mas acaba vencendo sempre o avanço. O avanço ganha sempre de 3-2. É igual uma partida de futebol, né? Nossa seleção, acho que não fez 3-2 ainda não, mas qualquer hora vai fazer 3-2. É igual uma partida de futebol. Toma 2 gols, perdeu, tomou 2 gols, mas fez 3, ganhou de 3-2. Então nós vamos sempre, nessa evolução que é trina, nós vamos avançando, ganhando sempre de 3-2. Nessa história de nós sempre ganharmos as partidas de 3-2, nós vamos sempre, a cada partido, vamos avançando 1, né? E vamos tendo um saldo positivo, vamos caminhando em direção ao sistema. Então, esse é o aspecto trino da nossa evolução. Próximo. E a espiral? A evolução se dá por espiral, né? Essa curva espiral, essa forma geométrica espiral é muito interessante, ela está incrustada na nossa vida, né? Ela está tão incrustada na nossa vida, a evolução acontece assim, nós vamos desenrolando, né? É como se nós estivéssemos enrolados aqui na queda, no antissistema, e nós, ao tentarmos avançar, nós vamos nos desenrolando. E esse desenrolar, ele se dá sempre numa forma de espiral, né? É a forma geométrica que norteia a evolução. O próximo. Interessante é que o DNA, que é a molécula genética da vida, que fica lá no núcleo do átomo, ela é uma espiral, né? E que coisa interessante, o próximo. Toda vez que o DNA vai se replicar, para a célula poder se dividir, e nenhum ser vivo consegue avançar se as suas células não se dividem, para ele crescer, depois se reproduzir, o DNA ele se desenrola. E quando ele se desenrola, é uma espiral que se desenrola para gerar 2 moléculas. Então, reparem como essa forma geométrica, como ela está incrustada na vida, né? Na vida nossa, biológica, psicológica, tudo ela está incrustada. Esse fenômeno acontece seguindo uma espiral. Próximo. E aí, finalmente, vem a noção da unidade coletiva. Diz lá a sua voz: a vida caminha para a especialização. Caminha. A medicina caminha para a especialização. Hoje, há 50, 60 anos atrás, tinha o quê? Tinha o obstetra, tinha o cirurgião geral e tinha o clínico geral, que fazia tudo, né? E tinha o psiquiatra, né? Tinha o psiquiatra. Bem, hoje, o que tem aí? Quando nós pegamos a lista de especialidades médicas da Associação Médica Brasileira, 60 especialidades médicas estão crescendo. Então, a vida caminha para a especialização, porque é tanto conhecimento que a pessoa acaba tendo que escolher uma área para poder conhecer melhor aquilo. Mas, se tudo caminhar só de uma forma especializada, e não houver uma organização disso, vira uma balbúrdia. Então, tem que haver uma unidade coletiva para juntar esses especialistas. Então, tem que ter sempre um maestro. Na área clínica, por exemplo, é o clínico geral. Ele pode não saber tudo nem resolver tudo, mas ele tem que coordenar uma equipe de alguns especialistas. Ele é o maestro da equipe.
E ele tem que coordenar para funcionar, senão não funciona. Na área da medicina, a gente pergunta à pessoa, quem é o seu médico? Ah, não sei, eu tenho esse aqui que faz isso, esse aqui que faz aquilo, esse faz aquilo, faz... Então, isso não é uma unidade coletiva. A unidade coletiva é aquela em que eu posso ter até o meu cardiologista, tenho o meu endocrinologista, mas eu tenho uma unidade funcionando e tenho um coordenador. Então, é uma unidade coletiva, de que fala lá a grande síntese. Eu dei um exemplo na medicina, mas podemos dar exemplos em todas as áreas aí, né? Próximo. O átomo, por exemplo, é uma unidade coletiva, é uma unidade coletiva de partículas. Próximo. A molécula é uma unidade coletiva formada por átomos. Cada bolinha daquela ali é um átomo diferente. Próximo. A célula é uma unidade coletiva de moléculas. Ali está uma célula viva com núcleo, citoplasma, as organelas, e ali estão várias moléculas ali nadando ali no citoplasma. É uma unidade coletiva. Próximo. Aí temos um tecido. Temos várias células aí. O tecido é uma unidade coletiva de células. É uma unidade coletiva. Próximo. O órgão é uma unidade coletiva de tecidos. Dentro do fígado, eu tenho alguns tecidos que se reúnem para formar um órgão. Próximo. O corpo é uma unidade coletiva de órgãos. Vários órgãos coordenados, ajustados, harmonizados, formando uma unidade coletiva. O próximo. E a sociedade é uma unidade coletiva de indivíduos. Então, essa noção da grande síntese, sua voz, professor Pietro Baldi, das unidades coletivas, nos mostra como é que a vida precisa disso. Ela se organiza em torno desses princípios que estão aí na grande síntese há muito tempo. Próximo. Vamos estudar agora como é que se dá essa evolução de que nos fala a grande síntese, né? Como é que a substância, desde que ela foi parar lá no ponto mais baixo, né, que é a matéria, como é que ela evolui, ela volta em direção ao sistema. Diz lá a grande síntese, então, que nós começamos, pelo menos aqui no nosso universo, que nós temos acesso, começamos na matéria, que representa a chamada fase gama. Gama é a expressão com que a grande síntese designa a matéria. Toda vez que nós falarmos aqui em gama, nós vamos estar nos referindo à matéria. O próximo. Então, diz lá a grande síntese que depois da queda houve lá o nascimento do universo material. Né? Vemos aí uma galáxia, né? Uma concentração de matéria. Próximo. E aí diz a grande síntese, a matéria, ela evolui também, ela sofre uma evolução. Lá nas galáxias, aquelas galáxias iniciais, se formaram inicialmente, nós encontramos muita quantidade de hidrogênio, que é o primeiro elemento aí que nos mostra a tabela periódica. A tabela periódica é uma tabela da química, onde nós temos ali os elementos que existem na natureza, dispostos, né? Então, lá nas galáxias nós temos muito hidrogênio, não tem quase elemento nenhum. Hidrogênio e algumas tem hélio, não tem quase nenhum. É a matéria no seu nascimento, mas ela evolui, ela vai evoluindo, ela vai passando, os elementos vão se transformando uns nos outros, até chegar ao elemento aqui natural, mais velho, né? de maior massa, que é o urânio. É o urânio, está ali. Né? Então, a matéria sofre uma evolução, diz a grande síntese. O próximo. E nesse processo de evolução, quando a matéria chegou lá, o urânio, que é um átomo enorme, pesado, o urânio não consegue mais se estabilizar, que ele é um átomo muito grande. A matéria chegou a um ponto de grande envelhecimento. E nós sabemos, por lei da vida, que tudo aquilo que envelhece morre para se renovar. E aí, o que acontece com o urânio? Ele começa a se desagregar. E aí surge o que nós chamamos de radioatividade. O urânio é um elemento radioativo, ele é muito grande, é muito pesado, ele se desagrega. E ele se desagrega eliminando radiações, né? Aí estão algumas radiações que a matéria então começa a se desagregar. Ela evoluiu do hidrogênio até o urânio. Mas chegou no urânio, ela envelheceu. Igual o corpo humano, nasceu, bebê, envelheceu, passou pelas várias etapas da vida, até a idade, a velhice. Chegou na velhice, é inevitável que o corpo se desagregue, né? Para o espírito partir. E isso acontece com a matéria. O urânio ele se desagrega pela radioatividade e então a matéria morre nesse ponto aí, né? Morrer, na realidade, ela se transforma. Próximo.
E isso a ciência já mostrou, essa é a famosa equação de Einstein. A energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. É uma equação deduzida por Einstein que mostra a equivalência da matéria e energia, ou seja, a ciência já mostrou que a matéria tem uma equivalência com a energia, que a matéria se transforma em energia, né? E a bomba atômica veio mostrar isso, essa realidade próxima. A bomba atômica, ela é um produto exatamente dessas noções que a ciência descobriu de equivalência da matéria com a energia, que eu posso fazer a matéria aceleradamente se transformar em energia. No caso do urânio, é uma forma natural. O urânio é um átomo pesado, ele se desagrega em energia espontaneamente. No caso da bomba atômica, se acelera isso e a matéria vira energia. Próximo. A energia não fica parada também não, ela evolui. E ela passa por várias formas. Ali nós temos as várias formas da energia, uma evolução dela. Uma vai se transformando na outra. É como se com a energia acontecesse o mesmo fenômeno nosso. Nascemos bebês, vamos para a infância, para a adolescência, para a idade jovem, depois para a idade madura, para a velhice e depois nos transformamos, né? Morremos. Com a energia acontece isso também. O próximo. E aí, quando a energia chega no ponto assim mais amadurecido, mais velho, né? Que é a eletricidade que é a energia mais amadurecida, mais transformada, a eletricidade então, ela se transforma no princípio espiritual, no psiquismo. E esse psiquismo então mergulha no átomo, porque é mais ou menos o seguinte, é como se a energia, depois de libertada da matéria, ela tivesse que reencarnar na matéria, para ela continuar a evoluir. É mais ou menos isso. É o princípio da reencarnação. A energia, então, volta à matéria, como que reencarna na matéria. E ela, então, reencarna em átomos próprios e forma, então, uma matéria que tem, assim, um quê de vida, que é a química orgânica. A química orgânica é muito diferente da química inorgânica. A química orgânica, ela tem características de vida, né? E essas características nós vamos ver logo em seguida. Próximo. Essa energia que vem da eletricidade, que é o germe do psiquismo, mergulha na matéria e ele aproveita para mergulhar na matéria, aproveita para reencarnar, vamos falar assim, entre aspas, nos elementos químicos mais leves e menos resistentes, que são o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Por isso que quando nós vamos examinar os seres vivos, nós verificamos que a composição química deles é formada principalmente de carbono, de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. São os 4 elementos que formam aí a biologia, né? Os tecidos, as células são formados. Por isso, o princípio espiritual, o psiquismo, ele mergulha nesses átomos aí, que são os mais jovens, são os mais leves, são os menos resistentes. A natureza é muito econômica e sábia nesse sentido. Próximo. E aí, nós vemos que a ciência está caminhando ao lado disso. Ela, até mesmo em termos de investigações, já chegou a essas conclusões. Porque aqueles estudiosos da origem da vida sobre a Terra pensam sempre o quê? Que a vida, quando começou na face da Terra, ela deve ter começado na água. Por isso, essas sondas americanas procuram desesperadamente água no universo. Por que essas sondas todas que vão para Marte, para isso, para aquilo outro, por que elas querem logo achar água? Porque elas imaginam o seguinte, como a vida na Terra começou provavelmente na água, no oceano, para nós descobrirmos vida, como nós achamos que deveria ser a vida, em outro planeta, tem que ter água lá também. Por isso que eles procuram água. E aí no oceano, então, esses elementos, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o hidrogênio, eles se misturaram para formar lá as primeiras moléculas orgânicas, as moléculas da vida. Próximo. E existe até uma experiência famosa do professor Stanley Miller, que veio ajudar a comprovar a teoria da origem da vida no oceano, que é do russo Oparin, que misturou lá num aparelho água, nitrogênio, amônia, hidrogênio, metano e gás carbônico, fez passar fagulhas elétricas ali e depois
O líquido resultante, eles examinaram para ver se tinha molécula orgânica, e tinha várias moléculas orgânicas, moléculas que fazem parte do corpo dos seres vivos. Né? Essa experiência é famosa e ela visava tentar reproduzir o que aconteceu na Terra há muito tempo atrás, quando a vida deve ter surgido. Próximo. E aí é fundamental, como elemento importante da vida, o carbono. Né? Por que o carbono é fundamental? Porque o carbono é um elemento que tem uma capacidade enorme de formar cadeias. Os átomos de carbono, eles tendem a se ligar uns com os outros, e isso favorece muito a vida, porque para manter a estrutura dos organismos, eu preciso ter moléculas muito grandes, e para isso o carbono é fundamental. Próximo. E aí temos algumas moléculas orgânicas, reparemos aqui, ó, que todos eles têm átomos de carbono. Moléculas da glicose, por exemplo, que é importante no nosso metabolismo, né? Aminoácidos, que formam as proteínas, que compõem o nosso corpo, né? Tudo isso a grande síntese comenta e prevê, e explica por que isso aconteceu. Próximo. E nós vamos caminhar, além do carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, para que a estrutura dos organismos vivos tenha mais um elemento, que é o fósforo. Depois do carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, o elemento que começa a entrar em maior proporção é o fósforo. Né? É o fósforo. A grande síntese fala. Inclusive, a grande síntese fala uma coisa muito curiosa. Ela diz o seguinte: reparem nas materializações de espíritos. Elas têm, na sua composição química, quando se retira matéria da materialização para examinar em laboratório, tem grande quantidade do elemento fósforo, que é o próximo elemento que o princípio espiritual vai mergulhar, além do carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, para tornar comum na estrutura orgânica dos seres vivos dos próximos séculos. E realmente nós vemos isso. Meu pai, que trabalhou com materializações de espíritos aqui em Campos, no Grupo Espírita Araci, e inclusive fotografou espíritos pela mediunidade do Peixotim, numa reunião teve uma revelação muito interessante dada a ele pelo José Grosso. O José Grosso disse para ele o seguinte, que o espírito, a matéria de que o espírito se revestia para se materializar, que é o ectoplasma, tinha grande quantidade de lecitina fosfórica. Lecitina fosfórica. Quando nós vamos pegar a fórmula química da lecitina fosfórica, ela tem quantidade grande de fósforo. Não é? É uma informação dada por um espírito materializado que bate exatamente com a informação da grande síntese, de que o fósforo é um elemento fundamental na materializações. Aliás, quem participou das reuniões com o Peixotinho deve se lembrar que os espíritos pediam para não se consumir a carne, em especial a carne vermelha, mas recomendavam o uso do pescado. Por que isso? Porque o pescado é rico em fósforo, e isso é um elemento importante para o ectoplasma. Quer dizer, tudo tem explicação, tudo tem explicação. A natureza e a grande síntese não mostra isso. Próximo. Aí, depois que essas moléculas orgânicas se estruturam, os seres se formam, nós temos então a evolução, né, da vida, né? Então, temos lá inicialmente as primeiras células, os primeiros organismos unicelulares, depois os vegetais, depois os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, o homem, e isso continua para frente, né? Até o espírito já purificado que vai habitar lá no sistema. O próximo. A criatura importante que nos deu isso foi o Charles Darwin, né? Um naturalista que foi quem elaborou a teoria da evolução, da origem das espécies e evolução. Próximo. Então, o psiquismo aí, nascido da eletricidade, que mergulha na matéria, ele evolui segundo esses princípios que aí se encontram. Primeiro, obedecendo a lei biológica de renovação. Depois, a reencarnação. A reencarnação existe por quê? Por causa daquele princípio da evolução trina. Eu faço 3 gols e tomo 2 gols. A reencarnação são esses 2 gols que nós tomamos. Então tem que sempre fazer isso. Para subir, subo 3, mas eu tenho que descer 2.
Então, isso gera esse processo contínuo de aperfeiçoamento da forma e da substância, né, que não prescinde da reencarnação para ocorrer, para acontecer, para avançar. E aí as formas vão ficando mais complexas e o psiquismo, que é a chamada fase alfa, que nós vamos estudar em seguida, ele aí se agiganta e se torna importante. Próximo. O psiquismo, então, ele, na medida em que ele vai reencarnando nessas formas, ele vai se construindo como consciência. E a consciência também se alarga. Primeiro ela é instinto, cuja figura geométrica que melhor representa é uma linha, né? É uma linha o que melhor representa. Depois ela vira razão. Próximo. A figura que melhor representa a razão é um plano, que é uma linha estendida, né? Aumentou a sua amplitude. E depois ela é, o próximo, intuição, que a figura geométrica que nós podíamos melhor representar como intuição é o cubo, é o volume, né? Instinto é a linha, a razão é a superfície, a intuição é o volume. A intuição alarga os nossos horizontes. E o psiquismo, através dos seus inúmeros mergulhos na matéria, na fase gama, né, ele vai avançando e vai se construindo e vai se alargando em direção à superconsciência. A superconsciência é um estado em que o ser se encontra, onde ele é pura intuição. E a intuição está funcionando no seu dia a dia. Assim como nós estamos, em maioria, no atual estágio que nós nos encontramos, nós estamos na fase de consciência. Ou seja, a ferramenta de trabalho nosso habitual é a razão. É aquela que nós mais usamos, é a razão, né? Próximo. E então se estrutura no nosso psiquismo essas três faixas. O subconsciente, que guarda todas as nossas experiências milenares e anteriores. O consciente, que é aquele com que nós trabalhamos no nosso dia a dia, e a razão é o elemento mais usado. E o superconsciente, que representa o nosso futuro, aquele campo a ser adquirido ainda. Próximo. O nosso cérebro reflete claramente isso, porque quando nós vamos estudar as funções do nosso cérebro, assim, mais inferiores ali, que estão ali na ponte, na medula, no cerebelo, nós vamos ver que essas funções são mais instintivas, são funções automáticas, instintivas. Quando nós vamos nos reportar às funções de localização cerebral mais medianas, localizadas no córtex, que é aquela parte mais ampla lá do cérebro nosso, nós vamos ver que essas funções são funções racionais, de escolha dos processos. E quando nós vamos nos referir àquelas funções que estão lá na parte mais anterior do cérebro, na chamada área pré-frontal, na frente da cabeça, na testa, lá então nós temos a representação das funções da superconsciência. É lá que se encontra a intuição e todas as funções superiores nossas. Próximo. Por isso, nós em medicina não podemos, diz a grande síntese, descuidar do fator psíquico em terapia, né? O médico, ele não precisa ser psiquiatra. Qualquer que seja a sua especialidade, oftalmologista, otorrino, ortopedista, quer que seja, ele tem que estar atento sempre para o aspecto psíquico, porque o aspecto psíquico ele é fundamental nos tratamentos que os nossos doentes devem receber. E ele deve também entender que as doenças não são processos que acontecem na gente no sentido de nos anular ou nos desagregar. Não. A doença o que é? A doença é um processo que surge no nosso organismo em função de desarmonias que nós mesmos perpetramos, né? A queda foi a maior delas, e que surge aparentemente como um desastre, mas é um desastre bom, porque é um desastre que reequilibra o nosso psiquismo, reequilibra o nosso eu. Isso é um conceito bastante difícil de ser absorvido. Nós só entendemos isso se nós formos estudar a queda. Nós só vamos entender isso, a doença como um processo natural dentro da nossa evolução, se nós formos estudar a queda espiritual. Caso contrário, a doença vira uma coisa horrível,
vira um grande castigo imposto a quem não tem culpa. Se nós formos aceitar a doença sem ter o conceito da queda espiritual, nós vamos achar que a doença é um castigo imposto por Deus a quem não mereceu. E aí fica até difícil de explicar isso em termos racionais. E um outro conceito que a grande ciência nos traz, importante, é que nós não temos só a hereditariedade física. Nós sabemos que nós herdamos nossos antepassados, a cor dos olhos, a cor da pele, muitas características trazidas pelos genes físicas. Além dessa, existe uma outra hereditariedade, a hereditariedade psicológica, que é a hereditariedade de nós mesmos, como espírito. Por quê? Porque em todos os séculos anteriores que nós vivemos, ao vivermos, nós constituímos características que são herdadas por nós, porque nós somos o espírito que viveu há tantos séculos atrás, somos o mesmo espírito. Então, isso constitui também uma hereditariedade importante. Próximo. A dor e a doença, então, elas são explicadas pela grande síntese, pela sua voz, como um processo que envolve a ignorância da criatura, que por conta disso ela erra, ela se desarmoniza, né? E em função disso, o esquema do universo faz gerar um fenômeno chamado dor, que não vem para nos castigar, vem para corrigir a ignorância. E ao corrigir a ignorância, fazer com que nós não erremos. Nós não erramos, nós mantemos a nossa saúde. A própria medicina diz, a melhor medicina que existe é a preventiva. É nós conhecermos aquilo que poderá nos prejudicar e não fazermos aquilo. É melhor prevenir do que remediar, diz a sabedoria popular. Não é? Então, essa é a melhor medicina e é a que nos é ensinada lá pela sua voz. Próximo. E outro aspecto interessante é o seguinte, é inexorável que, à medida que o tempo passa, que o nosso organismo físico vai sofrendo uma degradação. Não é? Eu vejo muita gente aí preocupada com a juventude eterna, em combater a velhice. É um projeto fadado ao fracasso, porque não vai se conseguir isso de forma nenhuma. Com o tempo, o nosso organismo físico ele vai sofrendo transformações, e a natureza quer isso. Diz lá a sua voz em algum momento lá que a evolução quer um indivíduo magro, né? Mas com um psiquismo avançado. Não quer um indivíduo gordo, pesado lá e bonito. Não quer isso. Porque a evolução está preocupada que o nosso psiquismo avance e ele evolua. Não está preocupada muito se o nosso corpo vai permanecer bonito durante 100 anos, 120 anos, 130 anos, quanto tempo for. Enquanto nós pudermos mantendo o corpo aí para ele ser um instrumento bom para nós, ótimo. Mas também querer que isso se perpetue não dá. Vejo vocês aí, ó, com a idade, quanta coisa vai acontecendo aí, inexorável, em vários setores do nosso organismo. Quer dizer, nós temos que nos conformar com isso. Próximo. E interessante é o seguinte, nós poderíamos raciocinar assim, bem, à medida que o corpo decai, ou que a doença aparece, não é? Se nós somos o corpo, tudo deve se anular. Em outras palavras, à medida que há a degradação biológica, se o psiquismo é uma coisa que depende da carne, a carne degradando, o indivíduo deve, com o tempo e o envelhecimento, se anular. Mas a experiência desmente isso em muitas criaturas. Por exemplo, Beethoven, um grande gênio. Quanto mais ele era atacado pela doença, ou ensurdecia, mais genial ele ficava. A ponto de, na primeira apresentação da Sinfonia Coral, ele não podia nem ouvir mais, estava completamente surdo, ele teve que ser virado para ouvir os aplausos da plateia. Né? Então, se nós não tivéssemos alguma coisa dentro de nós mais importante do que a matéria, do que a carne, que evolui, esse tipo de fato, de fenômeno não aconteceria. Próximo. Um outro exemplo aí, o nosso aleijadinho. À medida que o aleijadinho adoecia, e inclusive sofria as mutilações nos dedos, ele que era escultor,
e os instrumentos tinham que ser amarrados no punho dele para que ele continuasse a talhar no cedro rosa e na pedra sabão, aquelas figuras maravilhosas que ele esculpiu, ele ia produzindo obras cada vez mais fantásticas. Então nós vemos que a degradação biológica não faz o psiquismo se abafar, pelo contrário, a degradação biológica muitas vezes faz o psiquismo se agigantar, ele se torna mais importante. Isso é uma prova inconteste, biológica, de que matéria e espírito são formas da substância, mas a evolução do espírito é o que prepondera. Próximo. E outro exemplo é conhecido de todos, o nosso Stephen Hawking, né? Físico famoso. Inclusive agora eu soube que ele está escrevendo um livro tentando uma espécie de síntese do funcionamento do universo, né? O chamado campo unificado, perseguido durante tanto tempo por Einstein, e ele está escrevendo um livro sobre isso agora. Ele precisava ser apresentado à grande síntese, porque eu já vi muita gente querendo escrever esses livros de síntese do universo, Fritjof Capra, que escreveu o Tal da Física, e outros que tentaram, mas a grande síntese já existe aí desde a década de 30, né? Eles deveriam conhecer, deveriam ser apresentados à grande síntese. Mas outro exemplo, um indivíduo doente, com esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave, deixa o cientista em cadeira de rodas, não consegue nem falar, e ele continua ativo, o psiquismo dele produzindo obras assim fantásticas até hoje, né? Então, vemos que o psiquismo não acompanha a degradação biológica. Próximo. Fala a grande síntese no super-homem, mas não é esse super-homem. O super-homem que a grande síntese fala é outro super-homem, é aquele que tem a superconsciência, é aquele que tem a intuição. Próximo. Que tem a intuição. É um super-homem, um tipo humano, em que nós vamos encontrar qualidades, né, máximas de todas essas formas diferentes de atuar dentro da cultura humana, né? Criaturas que hoje são exceção, amanhã, quando o nosso tipo biológico estiver mais aperfeiçoado, séculos aí adiante tudo, e que o super-homem estiver atuando, o super-homem nesse sentido, nós vamos ter essas características habituais na nossa humanidade. Próximo. Fala também a grande síntese de problemas bastante complexos, toca no problema econômico, na distribuição da riqueza, né? Fala na transição do egoísmo para o colaboracionismo e, inclusive, nos explica por que as crises econômicas se sucedem, porque nós sabemos que na codificação da economia se encontram na base as características humanas mais atrasadas, o egoísmo, né? O separatismo, o não colaboracionismo. Então, professor Ubaldi diz o seguinte, uma coisa que nós vemos acontecer na prática, não adianta as teorias econômicas se sucederem, elas sempre vão se suceder enquanto continuarem no sentido que estão, sempre vão se suceder com soluções que não vão alcançar o objetivo, porque elas já vêm envenenadas, contaminadas com o egoísmo desde o início. O próximo. Fala sobre o Estado e o poder, fala na figura do chefe de Estado, que no futuro será uma criatura que terá características do super-homem, ou seja, terá todas essas características desejáveis que nós queremos numa criatura e que, lamentavelmente, nos dias atuais, nós vemos faltar tanto aos nossos chefes, aos nossos representantes. Mas, numa fase mais avançada da evolução, nós esperamos, e a grande síntese nos diz isso, que realmente o chefe, aquele indivíduo que represente o Estado, que conduza o Estado, venha a reunir todas essas qualidades superiores, e nós sabemos que a evolução está trabalhando lentamente, bastante lentamente. Próximo. E termina a grande síntese com aquilo que sua voz chama de a expressão máxima da alma humana, que é a arte. Não é? A arte é a expressão máxima do ser humano, e nós podemos ver nessas figuras, aí na Capela Sistina, essa pintura de Miguel Ângelo, próximo, a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, também uma obra apreciada,
Moisés, Miguel Ângelo e a Santa Ceia, de Leonardo da Vinci. Nós deixamos aí como último slide, aí, nosso tempo se esgotando, com a figura central do Cristo, lá com os seus apóstolos, na Santa Ceia. Concluindo aqui esse estudo aqui despretensioso nosso em torno da grande síntese, esse livro tão complexo, muitas vezes difícil de ser entendido, mas que traz princípios muito claros, muito simples, indispensáveis para o nosso estudo, né? E o nosso aprendizado como criaturas que evoluem em direção ao Cristo. Muito obrigado a todos.